Fala pessoas, olha quem tá de volta depois de um longo tempo, né? Dizem por aí que quem é vivo sempre aparece. Eu não concordo com isso, mas tudo bem. Tenho lá minhas explicações, meus argumentos. Mas e aí pessoal, beleza? Quero agradecer ao pessoal que está se inscrevendo, o pessoal que está gostando dos vídeos. Mesmo que eu tô mandando faz tempo, né, que eu não mando, eu tô mandando bem devagar os vídeos. Porque realmente agora eu tô priorizando algumas outras coisas na minha vida, né? Então conforme for a gente vai indo. Mas é isso aí. Aqui é um gameplay do Okami, né? E do PlayStation 2. Também tem pro Nintendo Wii, é a mesma versão. É do Clover Studio, muito bem feito esse jogo, tá? Olha lá. Okami. Eu tô lá com 38 horas de jogo, né? Talvez seja por isso que eu não tenha aparecido tanto assim no Skype, no YouTube pra conversar. É porque eu tô jogando esse jogo aqui, Okami. Eu peguei pra jogar, eu falei, quer saber, vamos jogar. Esse jogo aqui eu tenho desde quando eu comprei o Play 2 em setembro do ano passado, 2010. Então, esse daqui vai ser um gameplay. Na verdade eu tô bem avançado já. Eu parei nesse lugar aqui, eu teria que avançar para aquela porta lá no fundo, mas eu não vou fazer isso. Eu vou voltar, né, pra mostrar o jogo pra vocês, as batalhas, algumas coisas bem bacanas, né? A gente controla essa loba, ela chama Amaterasu ou Amaterasu, né? E aqui na verdade onde eu tô já tá bem longe, eu tô com um protetor contra fogo, né? Então eu posso meio que nadar nessa lava. A gente controla essa loba aqui e junto com nós, junto com a gente, junto com ela, mais especificamente, fica um bichinho verde saltitante que chama Isum, né? Ele é um artista na verdade. E a gente pegou uma técnica também. Na verdade tem toda uma história esse jogo, né? Eu não vou explicar a história, talvez eu fale alguns detalhes. Mas é isso aí, a gente controla essa loba aqui, que apertando R1 a gente tem uma técnica que paralisa a tela, transforma ela numa folha, quer ver? Vou usar aqui nessa pedra, ó. A gente paralisa e risca, ela corta. Tem várias técnicas de usar o pincel. Uma outra técnica é de fazer o tempo ficar bem lento. Faz 2 riscos na tela assim. Olha lá, o tempo fica lento e esses guardas deixam a gente passar numa boa. Tanto para entrar como para sair. Senão eles iriam ficar encanados aí. Então olha só. Se você não conhece esse jogo, já jogou, travou em alguma parte ou terminou, eu peço que você deixe seu comentário, suas impressões desse jogo aqui. Eu ainda não terminei, tá? Eu tô jogando aqui, ainda creio eu que falta bastante. Eu acho que o jogo tem em torno de 50 a 60 horas, né, no total. Uma coisa bacana desse jogo, ele mistura RPG com aventura, né? De pular buraco, de correr e pular, tal, e RPG de conversa. Uma coisa bacana é que ele tem muitos segredos. Ele tem bastante itens escondidos. Por exemplo, sabe aquele jogo que... Esse jogo não tem fase, tá? Ele é uma coisa só. Tanto que aqui onde eu tô eu posso voltar lá para a primeira cidade, não tem problema nenhum, o caminho é livre. E é aquela história, por exemplo, a gente chega no lugar e vê alguma coisa, algum item lá no alto, mas a gente não alcança. Depois que a gente avança um pouco no jogo, a gente adquire um salto duplo, um pulo duplo, né? E daí a gente volta lá onde a gente tava e vê que a gente alcança, volta lá só pra pegar aquele segredo lá. Então esse jogo é assim. Também olha só, a gente pode desenhar um círculo na água, aparece uma Vitória Régia, né, onde a gente pode ficar em cima. Porque ou eu vou chamar de ele ou ela, sei lá, a loba, tá? M, vou chamar ela de Ami, M, né? Amaterasu, Ami. E ela não pode ficar na água, que a energia dela vai descendo. Se a gente ficar por muito tempo, a energia cai, né? Então a gente ganha esse poder de desenhar na água um círculo que transforma numa Vitória Régia. Esses poderes, vamos dizer poderes, habilidades com o pincel, a gente vai adquirindo ao longo do jogo, tá? Ainda falta alguns para eu adquirir. E ó, esses tapetes voadores aí que eu entrei, na verdade são os inimigos que a gente tem que enfrentar. Aqui a batalha fica num círculo fechado. Esses brilhos que tem nos círculos, não sei se vocês estão vendo na parede aí, se a gente ficar batendo neles abre um buraco, a gente pode escapar da batalha por eles, né?
Olha lá, que ele tem um buraco lá que já tá aberto, do lado direito meu lá. Ele tá bem aberto. Se eu pular lá, eu escapo da batalha. Mas eu não vou fazer isso. Só esse carninho aqui, ele é meio chato. Tem que ficar defendendo essas bolinhas que ele solta. A gente fazendo um risco nas bolinhas, a bolinha volta pra ele. E daí a gente pode bater. Uma coisa legal também desse jogo é que tem três tipos, basicamente três tipos de armas, que são os refletores. A gente começa com o primeiro já, que é um círculo que fica em cima dele. Fazendo um infinito aqui a gente cria um fogo. E eu fiquei sem poder no pincel, tem que esperar subir um pouco para poder voltar. Então tem os refletores, tem os... como chama? Esse que eu tô, os rosários, né? Que ele é tipo um chicote que dá choque, vamos dizer assim. E tem espada também que a gente pode equipar. E o interessante é que a gente pode equipar duas armas, a primária e a secundária. A primária, no caso, é esse rosário que eu tô usando, tá? Na verdade a gente pode usar ou uma espada ou também um refletor como arma principal. Aí a gente usa o quadrado para atacar a arma principal e o triângulo para atacar a arma secundária. No caso, essa espada que eu tô, se eu pular e apertar o triângulo, a N aí vai direto para cima do carninha, tacar uma cortada nela. Então esse jogo tem muitas possibilidades, tem diálogo para quem gosta de inglês ou manja um pouquinho. Nossa, tem muitos diálogos que explica a história, que revela personalidades também, personagens diferentes, tem muitos. Então também é uma questão assim. Esse jogo, quem vai jogar e não sabe nada de inglês ou não tem a mínima vontade de aprender, aí complica, porque acaba perdendo muita da graça do jogo. E olha só, vou desenhar uma lua no céu, o que vai acontecer? Vai ficar noite. Olha só. Esse jogo aqui, quando a gente tá andando no mapa ou nas cidades, se eu não me engano dura 10 minutos durante o dia, ou 5, acho que é 5 minutos, e a noite dura 3 minutos. Vai mudando sozinho, do dia pra noite, da noite pro dia, né? Esses carinhos que são mais fáceis, já dá pra dar vários combos neles. Vou desenhar um fogo aqui. Eu desenho um infinito, cria um fogo. Legal, né? Então, esse poder eu ganhei há pouco tempo. Ainda falta mais um que eu vi no trailer do jogo, que é um raio. A gente desenha um raio em cima do carinha e cai um raio em cima dele. Esse eu ainda não tenho. Eu vi no trailer desse jogo aqui, no site oficial. Esse jogo aqui é de 2006, é bem antigo já. E o que eu posso falar do jogo? O som, não tenho o que falar. O som é muito bom do jogo. As músicas, o clima que o som cria do jogo é muito bom. No caso, olha só, tá escrito que apareceu um inimigo específico aqui. Eu falei com uma pessoa dentro da cidade, ela falou, ó, eu tenho aqui uma lista de 6 inimigos que você tem que enfrentar, né? Conforme você vai enfrentando, você vai riscando numa espécie de uma lista que a gente tem. E daí, o que acontece? Conforme a gente vai enfrentando, a gente vai riscando, e depois que a gente enfrentar todos os 6 inimigos específicos dessa lista, a gente volta lá, fala com ela, a gente ganha alguma coisa, um item ou alguma habilidade talvez. Então, só que eles só aparecem à noite, ela fala, né? Então se a gente tá nesse mapa aberto e quer caçar esses carinhas, desenha a lua lá no céu, vai ficar à noite e a gente vai entrando naqueles tapetes que ficam, né, no meio do caminho, que são os inimigos. Às vezes vem eles, como veio aqui agora. Olha lá, vai aparecer que eu acabei de destruir ele. E vai aparecer a lista para eu riscar o nome dele, né? Então eles só aparecem de noite. Se a gente tá andando de repente e fica de dia, do nada, a gente vai, olha pro céu, desenha a lua. Que daí volta-se de noite e sai caçar de novo. Então esse jogo aqui, ele é bem aberto, ele é bem amplo. Só que nem eu falei, olha lá a lista, a gente é só ativar o pincel com R1 e fazer um risco aqui no personagem com o quadrado. Falta mais 2 só. E o jogo é bem amplo, dá pra ir pra muitos lugares diferentes. Como eu falei, tem muitos segredos. Às vezes a gente tá passando por uma área aberta durante o dia e não percebe nada. De repente a gente volta e passa de noite e tem um brilhinho no chão, numa área que não tinha antes. Daí a gente vai lá e aperta o triângulo para ele cavar, e daí cavando sai um item. Então olha só, como o mar é grande aqui, eu posso desenhar um círculo no rio, no mar, vai virar uma Vitória Régia, eu pulo em cima dela.
E também outro jeito de andar pelo rio é fazendo uma Vitória Regia e desenhar um vento. A gente desenha um looping na tela, olha só, e venta, e daí leva a gente para onde a gente precisa ir. E esse vento aí é de acordo com a câmera, tá? Se a gente virar a câmera de lado e desenhar o vento, ele vai ventar pro lado que a gente desenhou. É isso que é legal. Então tem inúmeras possibilidades. Tem esses animaizinhos que tá saindo corações deles. Na verdade, quando a gente recupera uma área que tava suja, a gente desenha um círculo, a área floresce e aparecem uns bichinhos pra gente alimentar. No nosso mas o inimigo lá, ó. Beleza, vai faltar pouco. O que eu tava falando? Nos nossos itens a gente pega sementes. Tem ou sementes, ou carne, ou peixe. Cada tipo de animal requer uma semente diferente. Então, por exemplo, para gato, quando a gente for alimentar os gatinhos, tem que ter peixe, né? Para animais herbívoros que comem plantas, no caso, tem sementes, tem frutas também. Então, tem 4 tipos de sementes, de acordo com o tipo de animal que a gente encontra. Então é bom que a gente ande com uma reserva de um pouco delas, né? Um pouco de cada uma, mesmo porque não são caras, dá pra gente comprar. Esse dinheiro que aparece aí do lado direito inferior da tela é dinheiro que a gente pode usar para comprar sementes, itens que recuperam energia. A minha energia tá muito grande, aquele monte de bolinha vermelha no canto superior esquerdo. É um monte de bolinha. A parte de baixo dela é o pincel. Conforme eu vou usando, ele vai gastando. Só que ele recupera sozinho, tá? Só que se eu gastar muito seguido, eu fico sem o pincel, sem poder pintar nada na tela. Eu tenho que esperar encher pelo menos 3 para voltar. Aquela barra do lado direito inferior é a energia dos inimigos. Conforme eu vou batendo neles, vai aparecendo a energia dele e vai subtraindo aí a quantidade. Então, o gráfico desse jogo, se eu for falar dele, é uma questão à parte. Ele é um gráfico todo desenhado. Acho que se ninguém viu esse jogo aqui, deve estar notando que o gráfico ele é bem desenhado. Olha só, ele é como se a gente estivesse jogando alguma coisa, uma pintura em movimento. Foi muito bem feito essa questão, né? Porque o jogo não tem, por exemplo, ele não tem a intenção de fazer o gráfico ficar perfeito, como por exemplo Resident Evil 4, que já é uma coisa mais, eu chamo de gráfico mais maduro. Que Resident Evil 4, nossa, muito bom gráfico. Mas vamos só esperar um pouquinho, ó. Aqui são os itens, as sementes que eu tenho ali em cima, itens de recuperar energia. Agora aqui são as armas. Essas 3 primeiras são os refletores, as de baixo são os rosários, né? Que é aquele chicote, e as de baixo são as espadas. Todos eles podem ser equipados como armas primárias ou secundárias. Agora esses 2 de baixo aqui, por exemplo, um é que me protege contra o fogo. O outro item que eu tenho aqui faz o Isum, que é aquele bichinho verde que anda junto com a gente e rouba item dos inimigos. Aqui é onde a gente aumenta, né? No caso eu não tenho esses... No caso, os poderes de oração aí não dá pra aumentar. Aqui são as técnicas de pincéis que a gente tem. Tem lá o que desenha na água, o que faz florescer, a bomba. Deixa eu mostrar a bomba pra vocês. É bem legal. O que a gente faz? Desenha um círculo e põe um traço em cima. Aparece uma bomba na tela. E a gente pode empurrar essa bomba pra qualquer lugar. Daqui a pouco ela explode. Aí, explodiu. Essa bomba nas batalhas atinge os inimigos, a gente não, tá? Tanto faz se a gente desenhar aqui ou se a gente desenhar na batalha, não nos atinge. E é bem legal, serve para revelar lugares secretos. Essa rocha que está brilhando aqui, eu não tenho poder para quebrar ela ainda, então eu não posso fazer nada. Deixa eu desenhar uma Vitória Regia, tem um outro esquema. Aquele negocinho de água ali, ó, é só desenhar um traço reto para cima que vai subir uma fonte. E a gente pode entrar embaixo dela para ser levado para cima. Olha só que interessante. Então, continuando falando do gráfico desse jogo, o gráfico não tem como prioridade deixar o gráfico bonito, deixar o gráfico, como que eu falo, maduro, que nem o Resident Evil, que nem como God of War, né? God of War. Então o gráfico dele é como se fosse um desenho mesmo.
Esse poder que eu tenho de fogo, onde tiver fogo a gente fica com o missão em cima e faz um risco. Daí ele pega fogo. Né? E, bom, o som eu já falei, a jogabilidade é muito boa, tá? Como tá de noite eu vou fazer ficar de dia porque eu quero mostrar uma coisa interessante nessa parte aqui. Se você chegou até aqui, então já fica aqui uma dica. Olha só, tem uma lua crescente lá embaixo do barco, né? Aquele lá é um barco mal assombrado. A gente desenha uma lua no céu e olha só o que vai acontecer. Eu vou até esperar. Fica de noite, até aí tudo bem. Só que a lua lá de cima reflete na lua lá de baixo. E daí? Tudo se encaixa. E vai abrir uma passagem pra gente entrar naquele barco. Então se você chegou nessa parte de estar perdido, saiba que você tem que conseguir o pulo duplo para poder vir aqui em cima, para poder fazer essa lua, né? E vai ficar olha só que efeito legal. Olha que efeito bacana. Só que como a gente não pode ficar na água muito tempo, desenha uma Vitória Régia aí. E vai desenhando outras ou faz vento. Vai vir a câmera de lado, desenha o vento para lá. E ela nos leva até mais perto ali. Deixa eu desenhar mais uma vez. Aí, agora a gente já pode pular. Olha que efeito louco que fica isso daqui. E vocês perceberam, conforme ela vai andando, ó, vai fazendo a poeira que ela soltaria, flores, vai florescendo o caminho dela. Olha que bacana. Então esse jogo aqui é totalmente original, tá? Ele é bem diferente. Vocês devem estar percebendo aí. Gostaria que vocês tirassem suas próprias conclusões desse jogo. Eu acabei de entrar no navio mal assombrado. Então, se tiver alguma coisa estranha, não estranhe, tá? No caso, olha só, tá aparecendo uma cara que tá invadindo a tela. Tá difícil até andar, olha só. Esse navio aqui, esse navio mal assombrado, eu já passei por ele. Esse negocinho do lado esquerdo é o save, tá? Tem uns fantasmas ali, não vai adiantar nada. Aí, nem quando eu pauso a tela, eles não param de mexer. Então aqueles fantasmas não vai adiantar nada eu fazer, porque eu tinha que estar com uma moça que usa umas cartas para dissipar esses fantasmas. Então eu também não preciso vir aqui, tá? Então, bom pessoal, o vídeo vai ficar um pouco grande. Eu tô narrando depois, como eu sempre faço, pelo Sony Vegas. E teria mais coisa para falar? Bom, o que eu teria que falar desse jogo ainda é que, bom, só uma questão aqui, a gente não vai conseguir subir pela cachoeira. Então tem que fazer ficar de dia para a água fechar para a gente poder subir, tá? E o que eu vou falar? Quem não conhece esse jogo aqui, quem tem Nintendo Wii, se quiser correr atrás, é o mesmo jogo, tá? Inclusive esse pincel, ó, que eu vou desenhar um sol aqui, no Nintendo Wii você desenha com o controle, né? No caso aqui eu estou desenhando com o controle do Play 2, mas com o Nintendo Wii se aponta para a tela e faz o seu desenho. Eu queria até ver, seria interessante, né? Desenha um círculo aqui e depois a gente vai... tá um pouco longe ainda, então a gente vai fazendo um vento para empurrar a gente mesmo. As árvores desse jogo aqui são sprites, não são modelos em 3D. Eu não sei quantos de vocês que estão vendo esse vídeo sabem o que seria isso. Como assim? É sprite, não é modelo em 3D. Sprite é um desenho estático que fica parado. Se você está olhando de frente para ele está num desenho. Conforme você vai andando ao redor, olhando para ele vai meio que virando junto. Então isso é um sprite, é uma figura parada que só tem um lado, que não vira, que não é 3D. Como por exemplo, aqui, essas rochas, essa montanha são em 3D, né? A gente vira e consegue ver do outro lado dela. Agora a árvore, no caso desse jogo aqui, só vai ter uma direção. A gente vira e ela não vira junto. Quer dizer, desculpa, a gente vira e ela vira junto, ou seja, só tem, é como se fosse uma folha parada na sua frente. Você vai querer olhar do lado da folha, ela vira junto, então não dá pra ver. Então vocês vão perceber mais pra frente. Ali em cima vai ter árvore. Deixa eu desenhar mais uma vez lá esse negócio aqui. Tem que ficar bem embaixo dele pra gente ser conduzido pra cima. Uma coisa que às vezes incomoda nesse jogo é a câmera. A gente controla livremente a câmera, tá? Como eu tô controlando aqui, deixando ela de lado e tal.
E às vezes a gente fica em um lugar que precisa de uma visão assim um pouco mais de cima, a câmera fica sumindo, sei lá o que acontece. Aqui ó, eu desenhei um X onde a gente salva, é só onde tem esse X aí, a gente pode escolher um outro lugar onde a gente vai, que são chamados espelhos, se eu não me engano, é espelho. Então todos os lugares onde tem esse espelho que tem o desenho de X, a gente pode escolher por aí. No caso, dentro do navio lá, é apenas uma bola branca, uma luz, ou seja, não tem como fazer isso daí, são os espelhos de origem, né? Agora esses onde tem um desenho neles, a gente pode fazer um X, lá, o desenho lá. A gente faz um X neles e escolhe um destino. No caso eu tô aqui na casa de umas corujas. Olha só que legal esse negocinho, acho que vocês já viram isso daqui, né? Ele fica carregando, depois ele taca, não sei o que. É um objeto bacana, movido a água. Vamos cortar mais um pouco aqui a rocha, né? A rocha deixa às vezes algumas comidas que conta como dinheiro e conta como aquele Astral Punch que aparece do lado esquerdo ali. Aquele lá eu nunca tive que usar ainda, mas pelo que eu entendi, se alguém já teve que usar, se quiser ajudar a gente aí, parece que quando a gente acaba morrendo, se tiver cheio aquele Astral Punch lá, ele dá uma ajuda, dá uma revigorada, né? Então, eu acho que eu entendi e foi isso. Bom, onde eu tô aqui agora chama Agatha Forest, né? Floresta de Agatha. É uma floresta bem grande, bem aberta. Tem alguns lugares aqui. Bom, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Eu só vou mostrar o fundo. Aquela lagoa lá tem um negócio brilhando nela, né? Se você viu lá, a gente joga uma moeda da sereia lá e é possível a gente ser transportado também para outros lugares. Aqui onde tem essas flores abertas, a gente desenha tipo uma vinha, né? Desenha um S, partindo dela em direção a nós, vamos dizer assim, a loba, e a gente é jogado para cima. Aqui a gente faz um vento e essas bandeiras aqui viram plataformas onde a gente pode pular, no caso eu caí, legal, né? Bom, então olha só, as árvores estão sempre numa posição só, a gente vira a câmera, elas viram junto, então são sprites, não são modelos em 3D, tá? Vamos ver o que eu posso falar mais desse jogo ou de mim, né? Eu fiz aqueles vídeos gravados por câmera dos jogos de Nintendinho e dos Sonics, né? Porque eu queria mostrar jogo de outros consoles também, principalmente os antigos, né? Que eu joguei muito naquela época. Sendo que eu só tenho Play 2 e meu computador não consegue gravar com fraps, não aceita o Camtasia também, como foi sugerido pra mim. Então a única opção que eu tenho é ou gravar pela câmera, se eu quiser gravar jogos de emulador de outras plataformas, ou a placa de captura, se eu for gravar do Play 2, tá? Agora aqui dentro tem alguns itens. O jogo é muito grande, ele é bem completo. Ele guarda tantos quantos animais a gente já alimentou, né? Guarda quantos inimigos a gente já enfrentou, quantos peixes nós já pescamos. Tem uma parte que a gente vai, fala com carinho e fica pescando. Quanto mais peixes a gente vai pegando, peixes maiores vão aparecendo, como esses daqui, ó. Então eles são grandes, tá? E a gente pode conseguir bastante itens neles. Então tem todo um histórico de peixes, tem histórico de tesouros que a gente pega, olha só. Conforme a gente vai descobrindo. Tem log de viagem, que seria alguns diálogos que a gente já passou, algumas técnicas que a gente aprende. O jogo guarda muita coisa, como vocês estão vendo. Lá, os animais que a gente já alimentou: gatinho, tem vaca, tem cavalo, tem onça, tigre. Olha só que bacana. O cavalo eu completei, eu já alimentei todos. Tem animais que tem menos, a galinha eu completei também, tal. Olha que legal. Olha a raposinha pulando. Então esse jogo aqui é muito completo, tem muita coisa, por isso dá muitas horas de jogo. Eu não sei se eu tô longe, se eu tô na metade do jogo. A análise da UOL falou que o jogo daria 50 horas. Só que eu sou curioso, então eu não fico avançando assim só por avançar. Às vezes eu volto no lugar onde eu já fui e fico
faço ficar de noite para ver se aparece algum item no chão, né? Então eu fuço bastante. Eu sou um que é curioso, que fica procurando segredo. Eu descobri bastante já. Mas eu não sei se eu tô na metade do jogo. Então, pessoal, com relação à Elite, eu não sei se eu vou continuar fazendo detonado, porque tá difícil de eu empenhar um tempo pra fazer vídeos seguidos. Detonado esse jogo aqui, por mim, nem pensar, porque ele é muito grande. No máximo apresentar algumas coisas que talvez seriam difíceis pra quem tá jogando encontrar. Agora, detonado esse jogo aqui não dá, é muito grande. Eu teria que terminar ele pelo menos 5 vezes para saber exatamente onde eu vou, porque que nem eu tô jogando a primeira vez, eu já cheguei a ficar perdido umas 3 horas até achar onde eu vou. Então dessas 38 horas que eu já joguei aqui, algumas foi tentando procurar o caminho. Então por isso que eu acho que vai dar mais que 50, que o cara do UOL lá falou, né? O jogo é grande, olha só. Daqui de cima a gente tá numa cidade que é no alto de uma montanha, então dá pra gente ver lá embaixo onde a gente tava, né, a floresta de Agatha Forest, né? Dá pra ver lá embaixo algumas coisas. E se a gente ficar pouco tempo parado, ela já dorme. Olha só, já tá dormindo, né? Tirando uma pestana. Bom, então é isso daí. O jogo, como eu disse, eu acho legal o Heitor Games, ele fala isso, né? O jogo não se preocupa com o gráfico, porque o estilo do jogo é ser esse daqui que ele é. O gráfico é essencial para ele. Não precisaria ter contornos perfeitos, né? Mas o jogo não pede isso. Também nem tem por objetivo oferecer um gráfico perfeito. Mas o gráfico dele é muito bom porque é no estilo desenho. E é isso que é interessante, né? O jogo, ele, se alguém conhece bem algumas coisas da cultura japonesa, vai lembrar bastante coisa, porque esse jogo é japonês, né? E vai lembrar bastante coisa da cultura japonesa, de algumas questões lá, tá certo? Então eu gostaria muito se eu pudesse pegar esse jogo, se tivesse, pegar esse jogo em português, mas eu acho que não tem. Mas seria interessante, eu entenderia melhor, né? O inglês eu não sou tão entendedor assim, mas uma coisa ou outra eu consigo entender, a história e tal. Às vezes eu jogo com o dicionário do lado, se eu não entendo uma palavra eu procuro. Nessa vida a gente tem que ser curioso e paciente para aprender algumas coisas, senão a gente não aprende, leva tudo no chute. Então é isso aí, eu vou esperar anoitecer, depois daí eu vou salvar o jogo e parar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham achado bacana o jogo, tá? Eu pretendo terminar ele não sei quando, porque eu não sei nem onde eu tô, se tá comprido, se ainda falta muito ou não, tá? Ah lá, escureceu. Ele escurece sozinho, ele fica de dia, depois ele fica tarde, o clima meio alaranjado, daí ele anoitece. Como eu disse, tem inimigos que aparecem à noite, tem lugares que a gente tem que ir de noite, outros lugares a gente tem que ir de dia. Tem pessoas que estão no meio do nosso caminho, a gente conversa de dia, ela fala, volta aqui de noite. Daí a gente vai ficar de noite, volta lá conversar e ganha um item. Então tem que entender um pouquinho do inglês para poder dar uma avançada boa. Beleza, então eu espero que tenham gostado desse vídeo, né? Ficou comprido, mas a intenção foi essa mesmo. E continuem deixando recados, eu leio todos, tá? Todos os recados que eu tô recebendo eu tô lendo. Beleza? Só tá difícil responder. Mas então, é isso aí, pessoal. Kotognin de volta aí. Um abraço a todos e da próxima vez a gente se encontra. E eu fico aqui. Eu fui.